Pela terceira vez em 4 anos, o Flamengo está na final da Copa Libertadores da América, um feito e tanto para um clube que, em toda a sua história, só havia chegado uma vez à final, em 1981, até retornar à decisão em 2019, 38 anos depois. E aí, não consegue a classificação em 2020, fica pelo caminho, disputa a final em 2021, quando foi derrotado pelo Palmeiras na prorrogação, né, e agora vai de novo a decisão em 2022, dessa vez contra o Atlético Paranaense, dia 29 de outubro, na cidade equatoriana de Guayaquil. Quem poderia imaginar o Flamengo disputando seguidas vezes a Libertadores da América em sua partida final decisiva? Quem poderia, há alguns anos? Há uma década, mais ou menos. Em 2012, antes de o Flamengo começar a sua revolução financeiro-administrativa, o que ocorreu a partir do ano de 2013. Convenhamos, acho que ninguém. Realmente é o maior exemplo de que a reestruturação, a reorganização, colocar um grande clube nos trilhos, trabalhando de forma mais organizada, profissional, séria e vivendo dentro da sua realidade, seja ela qual for, né? Cumprindo as suas obrigações, é o caminho. Tanto que o Atlético Paranaense, dentro das suas possibilidades, com o seu perfil, que é diferente do perfil do Flamengo, também faz um caminho bem parecido e chega à final da competição mais importante do continente. Vamos falar sobre essa final, sobre a classificação do Flamengo, obtida nessa quarta-feira à noite no Maracanã, com o resultado de 2-1 sobre o Vélez Sarsfield e o placar agregado de 6-1, a exemplo do que acontecera em 2019, quando enfrentou o Grêmio, empatou em Porto Alegre 1-1 e fez 5-0 no Rio de Janeiro, portanto 6-1 também no placar agregado daquela semifinal. Tudo isso nesse vídeo que tem o apoio, tem o patrocínio da Outsider Tours. A Outsider Tours leva você à final da Copa Libertadores. Isso mesmo. E agora com uma novidade, o bate-volta, isso mesmo, bate-volta para Guayaquil. Você tem ingresso e passagem aérea. Chegada no dia da final, tá? Às 9 da manhã, a cidade de Guayaquil, e a volta à 00:30, já entrando no dia 30. Significa o quê? Chega de manhã, desembarca no aeroporto, na cidade de Guayaquil, vai tomar um café, vai, né, dar uma rodada na cidade, coisa e tal, almoçar, comer alguma coisa, partir o estádio. Acompanhou o jogo, terminou o jogo, vai comer alguma coisa por ali, correr para o aeroporto, pega o avião e volta para o Brasil. É o bate-volta na Outsider Tours, você vai em voo fretado. Tá? Então entre em contato, tá? Veja se é possível ainda você conseguir com o hotel, se você quiser ir antes, tem que entrar em contato com o pessoal da Outsider. Não deixe de explicar o seguinte, eu sou seguidor do Mauro César no YouTube, nas redes sociais, estou inscrito no canal, acompanho as lives, quero um desconto, hein? O pessoal da Outsider vai ver ali a melhor condição para você, se você disser a eles que você chegou até a Outsider por intermédio aqui do nosso trabalho no canal, aqui no YouTube, no youtube.com.br Mauro César, e ou nas nossas redes sociais. Então, entre em contato com a Outsider Tours. Quer ver o Flamengo na final? Quer ver o Atlético na decisão? Faça contato que você vai encontrar uma maneira de se deslocar até lá, parcelando o pagamento e tudo mais, para ver o Flamengo na final da Copa Libertadores da América. E você também pode se programar para ir até o Catar, Copa do Mundo com a Outsider Tours, é claro, e também pode se programar para mais, para ver final da Liga dos Campeões no ano que vem, na Turquia, na cidade de Istambul. Você pode também falar sobre tudo isso. Na Outsider você vai acompanhar o futebol, vai acompanhar as grandes competições, vai acompanhar a final da Copa Libertadores da América. A Outsider Tour é parceira do youtube.com/Mauro César. Muito bem, meus caros, mas o fato é o seguinte, o Flamengo fez 4-0 no jogo de ida. Grande partida. Muito em função, não só do desempenho do seu time, mas também pelos erros cometidos pela equipe do Vélez, muito mal preparada na oportunidade pelo técnico Alexander Cacique Medina. O Vélez deu muito espaço para o Flamengo naquele jogo, e aí foi suicídio, o Flamengo deitou e rolou. Nesse jogo, tivemos várias diferenças. Por isso, talvez não com toda certeza, a atuação do Flamengo foi aquém. Nós podemos constatar isso, mas também temos que entender o contexto. O Flamengo já estava virtualmente classificado, está numa sequência de jogos e não era o time completo. Houve uma mescla por força das circunstâncias. Vejamos, o goleiro, Santos, ok, joga todas. Lateral direito, lateral esquerdo, né? Rodinei e Felipe Luiz jogam as Copas. Os zagueiros seriam normalmente Davi Luiz e o Léo Pereira. Os dois forçaram o cartão do jogo passado, ficaram de fora. Suspensos. Então jogaram Fabrício, Bruno e Pablo. Qual a diferença? Essa linha defensiva era uma mescla do time A
das competições eliminatórias, Copa do Brasil e Libertadores, com o time B, que vinha jogando o Brasileirão. Esse é o primeiro ponto. Você tem uma defesa que não é a defesa que está jogando com ritmo. O Flamengo tem duas defesas inteiras. A outra, aquela com o Mateuzinho, Ayrton Lucas nas duas laterais, e essa zaga que atuou nessa quarta-feira à noite do Maracanã, com o Fabrício, o Bruno e o Pablo. Então, houve já uma mistura. Aí você tem a presença do João Gomes, que é do time das Copas, mas o Thiago Maia, pendurado com cartão amarelo, não foi também relacionado para a partida. Se ele tomasse um cartão nesse jogo, ele não poderia jogar a final. Jogou Vidal, que era titular, vinha sendo titular do time do Brasileirão. Então você já misturou ali, né? Digamos, vamos tratar os dois como se fossem os dois volantes, né? É exatamente esse desenho, mas um do time A, outro do time B. Mais adiante você tem o time do mata-mata, o time A, com Everton Ribeiro e com Arrascaeta. Mas mais um pouco à frente você vai encontrar Pedro e Cebolinha. Pedro do time A, Cebolinha do time B, porque o Gabigol, na situação idêntica do Thiago Maia, também não foi relacionado, porque se ele entra em campo, toma um cartão, não pode jogar a decisão. E o Flamengo estava com o pé, o meio e mais um pouco na final, pelos 4-0 do jogo de ida. Então, a situação era muito confortável para o Flamengo. Diante disso, o que aconteceu? O Flamengo ele não levou o que seria uma força máxima, um time que vem jogando com conjunto. Se fosse necessário buscar o resultado, digamos que o Flamengo tivesse empatado no jogo de ida, ou até vencido por um gol de diferença, o Gabigol ia ter que jogar e moderar ali o seu gênio para não tomar um cartão amarelo. Mas diante da enorme vantagem construída, ele não foi relacionado. Então, até quando o Dorival Júnior fala, não, tomar cuidado, porque o futebol nos prega peças, já vi grandes viradas, ele mesmo esvaziou voluntariamente seu time com dois jogadores que forçaram o cartão, quando viram que o placar estava elástico no jogo da Argentina, e outros dois que ele afastou. 4 titulares voluntariamente foram retirados. O Flamengo abriu mão deles. Por quê? Porque a situação era de muito conforto com os 4-0. E isso gera uma certa acomodação. Os jogadores estão numa pegada forte, muitos jogos. Tem na quarta-feira que vem o jogo com o São Paulo, que vale uma vaga na final da Copa do Brasil. O Flamengo venceu por 3-1 no Morumbi, mas é uma diferença de 2 gols. 2 gols não são 4. Não é uma classificação já acertada. O São Paulo pode vencer o Flamengo por 2 gols no Maracanã. É difícil, mas não é impossível. O Vélez vencer por 4 gols, isso era praticamente impossível. Né? Teria que ser um negócio assim, de outro planeta. 2-0 ou 3-1 é um placar viável para o São Paulo. É possível. Então o Flamengo vai ter que jogar essa partida com uma dedicação, um envolvimento maior. Então eu acho natural que tenha uma queda. Eu entendo isso. Eu acho compreensível. O mais importante aí é o seguinte: o Flamengo fez 6-1, gente, numa semifinal no agregado, pela segunda vez, porque em 2019 também foi 6-1 no confronto com o Grêmio, com 1-1 e 5-0. Agora 4-0 e 2-1. O Flamengo fez quase um amistoso numa semifinal de Libertadores. Isso é muito impactante. O Flamengo se classifica com imposição. Venceu todos os seus jogos, exceto o empate em Córdoba com o Talheres na fase de grupo, sendo que houve um gol irregular do time argentino, que só não foi anulado. Por quê? Porque não havia VAR. Como anulou, por exemplo, a arbitragem, boa arbitragem no Maracanã, deixando o jogo correr, o gol do Pablo, que seria o terceiro, já nos acréscimos da partida dessa quarta-feira, por impedimento, porque o VAR detectou. Sem VAR, o gol do Talheres valeu. Com o VAR, provavelmente, o Flamengo teria vencido aquele jogo. O gol seria anulado e provavelmente o Flamengo venceria o jogo. Ou seja, o Flamengo poderia chegar com vitórias em todos os jogos. O Flamengo, apesar de todas as críticas que houve ao Paulo Souza, aquela fase, o Flamengo venceu quase todo mundo, fez a sua melhor campanha em fase de grupos na história. Só ficou abaixo do Palmeiras, que estava num grupo mais fácil que o do Flamengo. O Flamengo ainda tinha um grupo ali com alguma resistência. O Palmeiras não, é um grupo muito, muito fácil. E venceu todos os jogos. Então a campanha é muito boa, o Flamengo venceu todo mundo. Todos os times foram derrotados. O Talheres não perdeu na Argentina, mas perdeu no Rio de Janeiro. E chega a uma final com uma campanha segura. Mas agora é um jogo só. Um jogo contra um Atlético que, como eu disse, na live depois de Palmeiras 2, Atlético 2, no vídeo que gravei, você pode encontrar, inclusive, esse vídeo aqui no canal, você pode acessar aqui em cima para ver o meu comentário. Eu falo justamente sobre isso. O Atlético não fez um bom jogo. O Atlético jogou mal. Mas até lá, cerca de 50 dias depois, a final da Libertadores, vai acontecer certamente uma preparação específica, uma mobilização toda especial para essa partida contra o Flamengo. Então, é outra história, outro cenário, e o Flamengo terá ainda, nas 2 semanas que antecedem a viagem para a cidade de Guayaquil, as finais da Copa do Brasil, desde que confirme a classificação contra o São Paulo e os jogos do Brasileiro. Maratona de jogos, normal o time tirar o pé. O torcedor tem que pensar o seguinte: olha que luxo, o Flamengo pode jogar quase como se fosse um amistoso, uma semifinal de Libertadores, tal a vantagem construída. E chega pela terceira vez em 4 anos a uma decisão. Dessa vez, em relação ao ano passado, me parece que mais organizado, mais centrado, mais bem treinado e mais forte, até com os jogadores que chegaram
ao longo desse ano de 2022. É o favorito contra o Atlético Paranaense? É sim, sem dúvida alguma. Mas até lá, eu não tenho a menor dúvida, o Atlético vai corrigir seus erros, vai analisá-los, vai tentar se ajustar para poder não oferecer ao Flamengo o que ofereceu ao Palmeiras. Continuo achando, não fosse a expulsão do Murilo, o Palmeiras teria se classificado. Seria, pelo que o futebol que o Atlético apresentou, 11 contra 11, muito pouco provável que o Palmeiras perdesse essa vaga. A tendência era uma classificação palmeirense, pelo que o jogo nos apresentava. Tá? Mas com a expulsão, naturalmente, a partida seguiu outro rumo e o Atlético, mesmo jogando uma partida fraca defensivamente, foi muito ruim, teve coragem, quando estava com a corda no pescoço, se lançou ao ataque e conseguiu uma merecida classificação para essa final contra o Flamengo. O Atlético volta à final depois de 17 anos fora de uma decisão de Copa Libertadores, fez a única de sua história em 2005, quando perdeu a final para o São Paulo, aliás, uma final cercada de muita discussão, porque o estádio da Arena da Baixada, na sua versão anterior, ele não tinha a capacidade mínima exigida pela Conmebol para que recebesse uma final. O Atlético tentou de todas as maneiras ampliar com arquibancadas modulares e tudo mais, mas não adiantou e acabou não podendo fazer a final em casa. Jogou no Beira-Rio o jogo de ida, não ida e volta na época, e o São Paulo jogou no Morumbi, ou seja, pesou demais, tirou muito a força do time paranaense naquela decisão de 2005, o São Paulo foi campeão. Dessa vez, jogo único, né, em Guayaquil, no Equador, Flamengo e Atlético Paranaense, e até lá muita coisa vai acontecer, e a gente vai estar falando sempre sobre isso aqui no canal, sempre que o assunto for pertinente, ou tivermos novidades, ou algo que justifique falar dessa grande final no dia 29 de outubro em Guayaquil, e você pode ir a essa final com a Outsider Tours. De que maneira? Entrando em contato, os links na descrição, você pode entrar em contato com a Outsider pelo telefone, você vai no site, vê lá o número e entra em contato, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, link aqui embaixo na descrição do vídeo, e também pelo Instagram, mandando uma mensagem, um direct, e eles vão conversar com você, e você não pode deixar de explicar para eles, olha, eu sou seguidor do Mauro César, eu acompanho o canal dele no YouTube, eu estou inscrito no canal, foi lá que eu ouvi falar da Outsider, eu quero ver o que você vai arrumar para mim aqui. Eles vão te dar um desconto, vão tentar aí ver a melhor maneira de você se deslocar daqui do Brasil até o Equador para ver essa final de Libertadores, inclusive com essa possibilidade agora de um bate-volta, né, que aí você não tem despesa de hotel, vai no dia do jogo, volta, não tem que faltar o trabalho, enfim. É uma viagem mais curta, mais rápida, mas o importante aí é o jogo e você tem essa possibilidade com a Outsider Tour, ok? Você viu passando ao longo do meu comentário aqui, as artezinhas chamando todos os destaques que estão aqui embaixo, na descrição do vídeo também, como é o caso do nosso curso online de jornalismo esportivo, é o caso também do nosso clube de membros, né, para você participar e também apoiar o canal. Ainda em setembro teremos a nossa live dos membros do canal. Também é o caso do nosso canal de cortes, onde você encontra o melhor das nossas lives. Faça a inscrição no canal de cortes, dê uma força para o canal de cortes, é bem legal, e ali você tem os trechos mais importantes das lives aqui do canal, também da Live Soft Open, quando ela acontece no meu canal. Também o nosso blog no UOL Esporte, todo dia a gente escreve sobre futebol, e, claro, o Use 360, onde você encontra camisetas, canecas, produtos de divulgação do canal, maneira de você apoiar o nosso trabalho com o Use 360, e claro, as canecas são muito maneiras, as camisetas são legais, tem os nossos bordões, dê uma conferida e tem um cupom Mauro que te dá um desconto também na compra dos produtos da Use 360. Então, mais uma vez, lembrando que nesse domingo, depois do jogo Goiás e Flamengo, lá pelas 9 e pouquinho da noite, estaremos aqui em mais uma live no canal para conversar com vocês a respeito de mais uma partida do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. É isso, valeu e saudações. Ah!